Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos tocar num assunto que seria uma dificuldade bíblica, como eu sempre faço, mas nós hoje vamos falar porque, como eu sempre digo, hoje a palavra de Deus enfrenta uma grande oposição como nunca enfrentou. Hoje os ateus eles já têm acesso às redes sociais, postam seus vídeos, botando em dúvida a nossa fé naquilo que está escrito na Bíblia. E muitas vezes as pessoas, por não terem conhecimento, porque muitas coisas não são ensinadas nas escolas dominicais, alguns pastores têm esse conhecimento, mas não colocam porque quer que as pessoas continuem na ignorância. E a ignorância faz com que você não consiga explicar a razão da sua fé. E assim os ateus eles vão colocando que a Bíblia fala isso, e a Bíblia mentiu, e aquela coisa toda, e você muitas vezes não sabe como explicar e fica ali. Uma coisa que é muito usado, eles falam que Caim matou Abel e eram somente 4 pessoas, matando Abel ficou somente 3, Caim saiu e foi para a terra de Nod. Existem muitos vídeos falando sobre isso, que ele foi para a terra de Nod. Nod era uma cidade edificadíssima, e aí pergunta quem era esse Nod que deu nome a essa cidade, aquela coisa toda, e como que ele encontrou uma cidade cheia de gente, onde ele arrumou uma mulher e se casou. Isso aí o pastor na sua igreja nunca vai te explicar isso aí, para que você tenha uma resposta para dar para esses caras. Eles sabem a resposta, mas nunca vão lhe dar porque eles querem que você continue na ignorância. Tanto o seu pastor, quanto aqueles que são inimigos da palavra de Deus, nunca, mesmo que eles conheçam a verdade, eles nunca vão te explicar porque eles querem que você continue na ignorância. E eles fazem de conta que não conhecem. Nós vamos ler um trecho aqui, não vou ler na Bíblia cada versículo, porque é uma conversa que nós vamos ter. Se eu for estar abrindo a Bíblia toda hora, nós vamos ter um tempo a mais e eu quero que o vídeo seja um pouco curto. Obrigatoriamente, você pode estar se perguntando aí, obrigatoriamente, eu tenho que acreditar na criação lá em Gênesis? Não, de forma nenhuma. Você não precisa acreditar porque a fé é aquilo que você está vendo no momento e nas coisas vindouras. No entanto, o escritor dos Hebreus fala que ele também crê quando todas as coisas foram criadas. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, quando ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Ele está explicando que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera que futuramente aconteça, e é a prova das coisas que não se vê, que você não está vendo. Por quê? Por essas coisas, por essa fé, os antigos alcançaram testemunho. Aí ele diz aqui, pela fé entendemos que os mundos, não apenas um mundo, mas os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bom, ele está dizendo aqui que os mundos, que pela fé dele, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e eles não foram criados daquilo que é aparente. Deus não criou o mundo de pedra, de barro, das coisas que hoje nós vemos. Ou seja, não existia nada quando Deus criou o mundo. Bom, isso aqui eu li somente para nós conversar a nossa conversa, e para que vocês entendam aonde Caim achou uma mulher para se casar, a terra de Nod, o que era a terra de Nod, para que você entenda e tenha uma resposta para dar para esse pessoal. Bom, primeiro vamos entrar num assunto sensível aos religiosos. Eu sou religioso, sou oriundo da Assembleia de Deus, amo a Assembleia de Deus e tenho vários pastores conhecidos. Meu abraço a todos. A terra foi criada do nada. Aliás, a terra não, o mundo, o universo inteiro foi criado do nada. Vamos partir daí para nós chegar a Caim. Foi criado do nada, não existia nada. Nada. Existia o céu, mas o céu era uma dimensão espiritual. O céu já existia Deus, os seus anjos, mas uma dimensão espiritual. Fora da dimensão espiritual, só existia o vazio. De repente, começou a aparecer aqueles elementos da tabela periódica, não todos, porque alguns são fusões e não existia na época, mas hoje existe, como o ouro, por exemplo, e algumas coisas mais, mas começou a aparecer gases nesse vazio quando não tinha nada.
gás hélio, hidrogênio, oxigênio, o ajuntamento de todos aqueles gases causou um grande estrondo, um boom, que eles chamam de Big Boom, um Big Bang, que ninguém acredita nisso aí, mas é isso que aconteceu. Para que você entenda por que eles chamam de Big Bang, as muralhas de Jericó caíram e nós sabemos que o povo de Israel, mais de 800 mil pessoas deram 13 voltas em volta das muralhas de Jericó, depois deram um grande grito com os sacerdotes tocando a buzina e as muralhas foram abaixo sem ninguém tocar nelas. Eram muralhas fortificadas. Se a nação do Egito, se os próprios cananeus, se as nações vizinhas não tivessem visto que o povo tinha dado todas essas voltas em volta da muralha e tinham tocado as buzinas e dado aquele grito, eles teriam dito que um grande boom tinha derrubado as muralhas de Jericó. Mas foi exatamente a mão de Deus quem derrubou, assim como a mão de Deus foi quem fez todo o universo. Então, como eu estava falando, juntando todos esses gases num local onde não existia nada, deu aquela explosão, daquela explosão gerou primeiramente o Sol. E toda aquela poeira cósmica, ela se espalhou no universo e ali foram formando os planetas. Aquela poeira foi se juntando em cada pontinho e ali gerou a Terra num canto, Júpiter no outro, e assim foram criando os planetas. E esses planetas, juntando aquela poeira cósmica com todos aqueles gases, a Terra, por exemplo, que nós vamos falar dela, a Terra ela juntou aquela poeira ali, e aquela poeira ali com todos aqueles gases era líquido. Então aquele líquido ali foi fervendo, que era um magma, foi fervendo e foi evaporando o líquido que estava juntamente com toda aquela poeira e todos aqueles gases. Aquele vapor, ele condensou e a água, o líquido que saiu dali, começou a formar a crosta terrestre, começou a esfriar a Terra por fora, aquela poeira começou a esfriar e transformou-se na crosta terrestre. E é isso que nós temos hoje. Toda a poeira que na época conseguiu juntar, porque depois a poeira parou de estar dispersa no ar, fundou a Terra, e a Terra tem o mesmo peso e a mesma quantidade de elementos que existiam no dia que ela terminou de juntar tudo que pôde juntar para ela. Então, todo o líquido ficou na superfície. Cada vez que tem uma erupção vulcânica, ele joga um bocado daquele magma para fora, e aquele magma ali, ele endurece, os vapores também se transformam em água, e aquela água vem do centro da Terra e ela se junta com a água que já existe. Segundo pesquisadores, cientistas, eles dizem que também alguns planetas se formaram apenas com gelo na parte mais distante do Sol. Então esses planetas vieram errantes, bateram na Terra, e ali a Terra era quente ainda na época, aqueles planetas de gelo, eles se derreteram e fundiu a sua água com a água que já existia no planeta Terra, e assim formou todos os mares que existem. Essa é uma teoria deles. Bom, então a Bíblia diz o seguinte, vamos colocar alguns versículos aqui encostados aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, tudo aquilo que a gente olha para o céu e vê, que a pessoa coloca uma luneta, algum telescópio e vê o planeta, estrelas, o sol, tudo aquilo ali foi Deus que criou num único dia. Num único dia ele criou tudo isso aí. Claro que levou milhões de anos para cada um ficar do jeito que é hoje. No entanto, foi criado tudo no mesmo dia. O sol, ele passou milhares de anos para aparecer. Ele estava lá, mas a sua maior força ainda não tinha chegado porque ele estava iniciando. O calor do sol e a sua iluminação não chegava à Terra e nem as pessoas conseguiram ver nos primeiros momentos. Se existisse alguma pessoa na Terra, não conseguiria ver no mesmo momento, porque do local onde o sol está, até você conseguir, o seu olho conseguir enxergar, ia levar algumas centenas de, talvez até milhares de anos. Mas quando ele passou a dar luz, aquela luz passou a levar 8 segundos, aliás, 8 minutos e um pouco mais para chegar até a Terra. Então hoje o sol nasce com 8 minutos, a luz já chegou onde você está, porque vem na velocidade da luz. No entanto, quando ele foi formado, ele não era visível a olho nu aqui da Terra, pelo fato de que ele estava ainda em crescimento. E ele continua em crescimento, cada vez a sua luz vai ser mais forte, cada vez o seu calor será mais forte sobre a Terra, até que um dia chegará um momento que ele vai explodir e vai acabar com tudo. Mas isso aí vai ser há bilhões de anos ainda daqui para frente. Bom, então, como o primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, Deus criou todos os planetas no mesmo dia. O Espírito de Deus escolheu a Terra para ficar sobre ela, vigiando ali. Então vem Deus e diz, haja luz no primeiro dia, e isso milhões de anos depois da Terra ter sido
concluída a sua perfeição, com todo o seu terreno rochoso, com toda a água. Isso aí levou milhares de anos. Então Deus chegou e começou toda a sua criação. Haja luz. Essa palavra haja luz, que ele fala no primeiro dia, não é a luz visível, a luz que vai iluminar as pessoas para que elas enxerguem as coisas. Quando Deus fala isso, ele fala, se você for ver no grego, se você estudar um pouco de grego, alguma coisa assim, você vai ver que a palavra luz, ela quer dizer que haja ligação entre Deus e tudo que ele produziu, vai produzir no planeta Terra. Ele ainda produziu a Terra, mas não tem nada feito ainda. Então, é uma ligação entre a Terra, entre os elementos da Terra, os animais, os homens que forem criados e o próprio Deus. Isso aí é a luz que ele está falando. Essa ligação, futuramente, quando os homens caíram no pecado e depois procuraram buscar a Deus, chama-se religião, religação. Você está religando novamente aquilo que foi quebrado com Deus. Pronto. Então, no primeiro dia, Deus começou a sua criação, aí criou animais, criou as plantas, separou terra não nessa sequência, mas na sequência que está na Bíblia, até quando chega o sexto dia, Deus cria quem? O homem. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou homem e mulher segundo a sua semelhança. Pare e observe bem. No sexto dia, criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea. Macho e fêmea, Deus o criou no sexto dia. Quando Deus criou o homem, é importante você saber, porque é aqui que vai sair a esposa de Caim. Quando Deus criou o homem, criou árvores no mundo inteiro, em todo o planeta Terra, criou animais em todo o planeta Terra, criou peixes em todos os mares do planeta Terra e também criou homens em todo o planeta Terra. É importante você atentar que o pessoal que é contrário à Bíblia, eles sempre acham algumas coisas e eles dizem que a Bíblia ela copiou relatos de outros povos que já existiam antes da Bíblia ser escrita. Muito bem, esse texto aí que fala da criação, que Deus criou os peixes, criou as árvores, separou os mares e aquela coisa toda, a porção seca, a porção molhada chamada de mares, que Deus criou o sol lá no terceiro dia. Imagina-se que quando ele criou o sol, é quando o sol começou a jogar alguma luz para a terra e ali ele fez uma separação de dia e noite, lá quando haja luz, ele fez a separação entre a luz e as trevas. Aqui ele já fez a separação entre noite e dia. Isso aí foi escrito pelos sumérios. Os sumérios é considerada a primeira civilização que é encontrado pelos arqueólogos, aquelas coisas todas, e eles, depois do dilúvio, eles apareceram no que é a Babilônia hoje, que é o Iraque, mas talvez eles até residissem em outro lugar da Terra, e depois do dilúvio eles, de alguma forma, eles podem ter mudado para aquele lugar ali e aparecerem ali, já fizeram as suas construções, porque não há resiste que eles tenham construído primeiro barracas e depois as casas de pedra. Então ali, quando eles copiaram o texto, eles pararam num ponto em que os sumérios escreveram que naquele tempo não existia homem que cultivasse a terra, que arasse a terra. Então foi aí que os semitas pararam de copiar o texto dos sumérios e passaram a contar a história de Adão, que Adão é exatamente o que interessava para os semitas, já que eles eram descendentes de Adão. E Adão saía toda a linhagem que ia até Jesus. Então, para os semitas, não interessava o restante do texto dos sumérios. Então, o que acontece ali é o seguinte. Deus criou o mundo, botou aquele montão de gente lá, o mundo estava lotado de gente. Mas, conforme os sumérios terminam no seu último versículo, diz que aqueles homens, eles não tinham cultivado a terra ainda. Eles eram nômades, eles se alimentavam de frutos, de manga, jaca, caju, tudo que dava para comer. Mas eles não plantavam aquilo ali. Eles iam num canto, tinha manga ali, então eles paravam, comiam manga, acabou as mangas, pronto, eles iam para outro local, onde tinha banana, e comia banana, acabou a banana, eles saíam andando para outro canto. Eles não paravam para plantar 500 pés de manga num canto e mais 300 torceiras de banana para que eles pudessem parar num canto e ter alimentação para a vida inteira. Por isso que fala que eles não aravam a terra, não cultivavam a terra. Nesse momento aí, quando para os relatos dos sumérios, o povo já tinha se corrompido. Toda a terra já tinha se corrompido. Eles adoravam deuses estranhos, eles faziam tudo o que Deus não era do agrado de Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus pega, planta, separa um lugar, num lugar chamado Éden, que fica ali próximo do rio Tigre, rio Eufrates, aquela coisa toda, e separou ali, na Mesopotâmia,
plantou um jardim, um pomar, com todo tipo de aves boas para o paladar, para se comer, para se alimentar, para que pessoas conseguissem viver ali dentro, sem precisar sair dali para ir para outro lugar. E ali Deus fez um homem de barro, pegou um homem, fez um homem de barro, que era Adão. A criação desse homem de barro ela é descrita por várias outras civilizações que, na época que eles escreveram, eles não tinham contato com os semitas. Eles moravam em outros cantos, como os hindus, por exemplo, na Índia, não tinham contato com os semitas na época que eles escreveram seus relatos. Assim como escreveram sobre o dilúvio, aquela coisa toda, cada um se salvou da sua forma, mas cada um fala desse dilúvio, desse cataclisma. Bom, então Deus foi e criou Adão. Adão foi criado, não no sexto dia, mas talvez centenas ou até milhares de anos depois dos primeiros homens que foram criados no sexto dia, e Deus deixou ele sozinho lá no Jardim do Éden. Com o passar do tempo, talvez dezenas de anos, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então o que é que Deus faz? Deus pegou um monte de animais que já existiam, que já estavam formados já há muitos anos, lá na primeira criação. Ele trouxe aqueles animais e colocou para Adão dar nome a esses animais. O texto bíblico relata que Adão chegou e colocou nome em todos os animais, gato, cachorro, leão, bem-te-vi, gavião, tudo que ele viu ele colocou nome. No entanto, entre os animais, ele não encontrou uma ajudadora, uma pessoa que estivesse com ele. Nenhum animal daquela ali servia para ele. Então Deus pegou, fez Adão dormir. O relato diz que tirou uma costela. Quando você vai olhar no hebraico original, que hoje já é muito espalhado, tem como você estudar, você vai ver que na verdade não foi de uma costela, porque o termo que está sendo usado lá é outro, e a palavra costela existe na Bíblia em vários outros cantos. Mas o certo é que Deus fez ele dormir, criou Eva, e enquanto ela ainda dormia, Deus trouxe Eva lá do local onde Deus tinha criado ela, trouxe ela e apresentou a Adão, e Adão ficou muito contente com aquela ali, botou o nome dela de Eva também, e pai, aquela coisa toda. Pronto, então estavam dois no Jardim do Éden, e o mundo inteiro cheio de gente lá fora. Todos vivendo sua vida, pecando, fazendo todo tipo de coisa, até porque eles não tinham mandamentos. E não adiantava mais Deus chegar para eles e dar mandamentos para eles, que eles não iam obedecer aquilo ali, porque cada um tinha seus deuses. Então, depois do pecado de Adão, e nós não vamos entrar no corpo que eu estou falando para evangélicos, e é claro que evangélicos conhecem todas essas passagens. Depois que Adão pecou, Deus jogou eles para fora do paraíso. Aquele pomar cheio de frutas, ele só levantava a mão, pegava e comia, deixou de existir. Deixou de existir. Eles tiveram que sair dali e ir se virar do jeito que as outras populações lá de fora viviam. O Jardim do Éden deixou de existir para eles e eles foram viver no mundo normal, juntamente com todas as gerações que já existiam no mundo. É claro que quando eles saíram do jardim, eles talvez não tenham encontrado pessoas, porque da mesma forma que existem desertos hoje, principalmente naquela época, com a quantidade pouca de gente que existia no mundo, eram formados aqueles grupinhos e talvez fossem longe do local onde eles habitavam no Éden. Depois do assassinato que Caim cometeu contra Abel, Deus chegou para ele, pai, teve aquela conversa, e ele chegou para Deus e disse: eu vou sair da tua presença e vou andar fugitivo pelo mundo. E qualquer que me encontrar vai me matar. Qualquer. Se ele tivesse com medo do pai e da mãe, eles iam dizer assim: se meu pai e minha mãe me encontrarem, vão me matar. Ou se ele tivesse com medo de algum irmão dele, ele ia dizer: se meus irmãos me encontrarem, vão me matar. Não, mas ele disse qualquer. Qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. Ele sabia que existiam pessoas no mundo. Ele sabia que existiam pessoas no mundo. E o medo dele era quando ele fugisse, ele encontrar pessoas no mundo e morrer. Mas isso aí era uma coisa da cabeça do Caim. Isso aí era psicológico. E Deus também ajudou ele dando uma palavra para ajudar o psicológico dele. Deus disse assim: eu vou colocar um sinal em ti para que as pessoas não te matem. Mas Caim já tinha um sinal. Caim era filho de Deus. Caim não tinha sido formado pela palavra de Deus. Lá no sexto dia, assim conforme toda a população de fora e todos os animais que também foram formados pela palavra de Deus. Caim, ele era descendente de um homem que tinha sido feito pelas mãos de Deus. Deus tinha moldado Adão. Ele tinha feito Eva com suas próprias mãos. E o mais importante, ele soprou o seu sopro divino nas narinas de Adão para que ele tivesse o Espírito de Deus dentro dele. As pessoas lá fora sabiam disso. Sabiam que aquelas pessoas que estavam no Jardim do Éden eram diferentes deles que estavam lá fora. Isso era o sinal que Caim ia carregar para o resto de sua vida. Então ele saiu,
aquela terra do Nod, que disse, que as pessoas perguntam quem era Nod, essa cidade que existia. Não, não existia uma terra chamada terra do Nod. Nod simplesmente quer dizer fugitivo, errante, exilado. Esta palavra é um adjetivo que quer dizer isso. É a terra dos exilados, a terra dos fugitivos. É como se você dissesse, alguém está despercebido, está sem prestar atenção nas coisas. Você diz, fulano e tal está na terra da lua, está no mundo da lua. O mundo dos mortos. Não existe uma pessoa com o nome de morto, mas existe a expressão mundo dos mortos. Terra sem lei. Não existe uma pessoa com o nome de lei, mas uma terra onde não existe lei é chamada terra sem lei. E assim por diante. Então, terra de Nod é uma expressão para dizer que ele andava na terra dos fugitivos, na terra dos errantes, na terra dos vagabundos, terra de isso assim, pronto. Então, não era uma cidade. No entanto, andando, vagabundando pelo mundo, fugindo para aquela coisa toda, Caim encontrou uma mulher dessas mesmas que existiam dentro de toda a população, que eram mais antigos do que Adão. E ali ele casou com essa mulher. É importante nós frisarmos aqui que os nascidos a partir do Éden eram os filhos de Deus. Os nascidos a partir da palavra de Deus, juntamente com todos os animais da terra, diz que Deus formou o homem e mulher no sexto dia. Esses aí eram chamados simplesmente de homens. E Caim, que era filho de Deus, ele se casou com uma filha dos homens. É importante nós frisarmos também. Alguém pergunta onde Caim foi buscar tanto conhecimento para construir uma cidade fortificada, aquela coisa toda. Caim, quando ele fugiu, que ele chegou no meio dessas pessoas, as pessoas sabiam que ele era um filho de Deus, filho de Adão e Eva, talvez já tivesse vários irmãos e irmãs naquele momento, não sabe quanto tempo ele levou para fugir e encontrar essa mulher. Pode ter sido vários anos, ele tinha cerca de 40 anos quando ele matou o irmão dele. Então, quando ele chegou naquele lugar, ele era um homem respeitável. Primeiro, a gente vai ter que entender uma coisa. Para se conseguir escravos naquela época, bastava você ter respeito. Esse camarada aqui matou o irmão dele, é um camarada de coragem. Então todo mundo que era mole e fraco ia querer se juntar a ele por proteção, entendendo que toda aquela população que estava lá fora não tinha escrúpulos. Para elas podia acontecer o que acontecesse, de repente vender droga, usar droga, estuprar, tudo isso aí para eles era normal. E para eles, Caim ter matado o próprio irmão, para eles era uma coisa normal também, da mesma forma. Simplesmente mostrava que Caim tinha força, era decidido, aquela coisa assim. Então, quando ele se casou com essa mulher, com toda certeza, os parentes da mulher se juntaram a ele, com toda certeza apareceu muitas pessoas se oferecendo para ser escravo, para ter proteção, para ter alimentação, aquela coisa toda. E ali um grupão de pessoas, com toda certeza, já se juntou a ele, porque Caim era uma pessoa diferenciada no meio de toda aquela população que não nasceram dentro do Jardim do Éden. Você é um servo de Deus, você é luz, você é uma pessoa diferenciada aonde você chega. Caim matou um homem e ele era diferenciado também da mesma forma. Vale a pena lembrar que lá na saída do Jardim do Éden, quando Deus prometeu lá em Gênesis 3:10, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que seria a salvação de todo ser humano que vem ao mundo, aquela coisa toda, que lá em João, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, já diz que Jesus era a luz que alumia todo o homem, aquela luz lá do dia que Deus disse assim, haja luz, Jesus era essa luz. A luz que alumia todo o homem, veio para o que ela seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, para Caim, se ele teve algum arrependimento, não se sabe, mas essa promessa alcançaria ele pelo fato de que ele, se alguém hoje mata 10, 20, 30 pessoas, estupra, rouba, mata, vende droga, tem direito à salvação através do Senhor Jesus, através do seu arrependimento. Caim também teria o mesmo direito, porque o pecado dele não é relativo aos que se cometem hoje. Tem gente que mata a própria mãe, tem gente que mata o próprio pai hoje, e Deus tem salvação para essas pessoas. Então, ali Caim, ele juntou-se com todo aquele pessoal ali e ele fundou uma cidade e colocou o nome do seu filho que ele teve com aquela mulher que era uma mulher das filhas dos homens. Então ali teve toda a descendência de Caim, a descendência que não fez parte da descendência de Jesus, porque a descendência de Jesus ela vem de Sete. Alguns dizem que Caim casou com a filha de Sete, mas isso aí eu não acredito, não há relato bíblico sobre isso aí, e consequentemente, numa boa análise, dá para se acreditar que isso aí não aconteceu, até porque imagine que uma filha de Sete não casaria com
com Caim pelo que aconteceu em família, né? Mas aí com aquele negócio, filhos de Deus, filhos dos homens, mais tarde, quando se aproxima o dilúvio, quando 120 anos antes do dilúvio, que Deus diz que os dias do homem na terra será de apenas 120 anos, e a partir daquilo ali, contando dali para frente, foram 120 anos e veio o dilúvio. Anterior a isso aí, quando Deus começa a narrar os pecados que as pessoas cometiam naquela época, um dos pecados que Deus falou foi que os filhos de Deus tinham visto que as filhas dos homens eram formosas e pegaram elas em casamento. Ou seja, eles misturaram a linhagem de Adão com a linhagem das pessoas que já existiam naquela época e que eram grandes pecadores. Fala dos gigantes, que haviam gigantes antes disso, e também continuou a ter gigantes depois que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E desse casamento de filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram homens que foram os homens fortes, os heróis daquela época. Algumas Bíblias falam em heróis, outras falam que eram poderosos, eram homens de valor. Algumas falam em homens de valor, valor para a sociedade da época, não valores que nós conhecemos hoje. Imagina-se, eu não vou entrar no caso do livro de Enoque, porque ele tem algumas histórias complicadas que o próprio judaísmo não aceita o livro de Enoque como uma verdade absoluta, apesar de alguns discípulos de Jesus que escreveram na Bíblia aliás, um citou alguma coisa que estava no livro de Enoque, sendo que o livro de Enoque foi transmitido oralmente, conforme eu estou conversando com vocês, só que está ficando gravado. Mas é como se você estivesse ouvindo eu falar e depois você fosse contar a mesma história para outra pessoa. E assim, durante milhares e milhares de anos, o livro de Enoque ele foi sendo transmitido boca a boca. E no final das contas, o livro de Enoque já tinha muitas fantasias que os judeus eles acreditavam em parte do livro, mas não acreditavam em outra parte. Aquela parte que eles acreditavam, eles tinham como sagrado pelo fato de que estava dentro de outras histórias e casavam com outras histórias. Outros relatos eles não acreditavam. Mas foi isso que aconteceu. Os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens, assim como Caim se casou com a filha de homem que já existia naquela época. E muitos pecados, muitas coisas aconteceram. Fora tudo isso aí, uma linhagem que não se comprometeu com as filhas dos homens foi a linhagem de Sete, e que dali nasceu de várias gerações, nasceu Noé, que era o único justo naquela época, que não tinha se contaminado, e que foi aquele que fez a arca, veio o dilúvio e matou todas as pessoas que estavam ali. Que esse fato aí, Jesus narra lá no Evangelho, quando ele diz que um momento que o pessoal espera, o crente em Jesus, ele espera que aquele momento chegue para ele ser arrebatado do céu. Jesus não está falando de arrebatamento. Ele diz, assim como foram nos dias de Noé, em que casavam-se, comiam e bebiam, davam-se em casamentos, assim também será nos dias do Filho do Homem. Naqueles dias, o dilúvio veio e levou a todos. Na volta do Filho do Homem estará dois na moinha, um será deixado, o outro será levado. Assim como foi levado no dilúvio, esse aí também será levado. Vai estar dois no campo, um será deixado, o outro será levado. Assim como aqueles caras foram levados nas águas no dia do dilúvio, esse aí também será levado. Quer dizer, levados serão aqueles que serão tirados da face da terra por algum motivo, serão tirados da face da terra. Quando você vê não vou falar em guerra, porque em guerra morrem muitos inocentes, mas quando você vê dizer assim que polícia, alguma coisa entrou em um lugar e matou 30, 40, 50 pessoas ali, aqueles ali foram levados. A polícia não vai chegar num canto a troco de nada. Pode acontecer de algum inocente ser morto por alguma coisa ali. Bom, então é isso, espero que você tenha entendido. Nunca existiu terra de Nod, e Caim se casou com uma filha dos homens que já existiam no planeta e que foram gerados no sexto dia fora do Jardim do Éden. Valeu, amém, tchau.